Uma das mais espetaculares quedas d'água do mundo, possui iluminação de maneira deslumbrante à noite, um cervo solitário em uma ilha isolada, corpos misteriosos revelados durante uma drenagem histórica e lendas de espíritos que ainda vagam por locais antigos. Essas são as Cataratas do Niágara, um lugar onde a natureza e o mistério se encontram de maneiras inesperadas e fascinantes. Neste vídeo, vamos mergulhar em histórias e descobertas que desafiam a realidade e provocam imaginação. Prepare-se para explorar as Cataratas do Niágara como você nunca viu antes. Vamos explorar 20 descobertas surpreendentes feitas pelos cientistas. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Histórias fascinantes das Cataratas do Niágara. Número 20. Fragmentos de meteorito. Em 2022, após um meteoro de aproximadamente 1 metro de diâmetro iluminar o céu do sul de Ontário, autoridades incentivaram o público a procurar por fragmentos espaciais na região. Os pedaços do meteoro caíram no Lago Ontário e na costa de Grimsby, na região de Niágara. Cientistas, ansiosos por examinar esses fragmentos, que poderiam ter bilhões de anos, sabiam que até mesmo um pequeno pedaço poderia fornecer dados valiosos. Número 19. Os barris das Cataratas do Niágara. As Cataratas do Niágara, com suas águas em cascata e vistas deslumbrantes, fascinaram milhões ao longo dos séculos. Habitadas inicialmente por povos indígenas que reverenciavam seu poder, as quedas se tornaram um imã para aventureiros e viajantes com a colonização. No final do século XIX e início do século XX, as cataratas começaram a atrair os destemidos que viam as águas rugentes como um desafio a ser superado. A tentativa de atravessar as quedas dentro de um barril tornou-se um dos desafios mais icônicos. Com o tempo, as mudanças no nível da água e projetos de manutenção revelaram vestígios dessas ousadias, lembrando os espíritos audaciosos que arriscaram suas vidas na queda. Número 18. Annie Edson Taylor. Entre os aventureiros das cataratas está Annie Edson Taylor, uma mulher com espírito aventureiro e coração determinado, que ocupa um lugar especial na história das Cataratas do Niágara. Em 1901, ela se tornou a primeira pessoa a descer as quedas dentro de um barril e sobreviver. Annie, que já havia sido professora e viajante, planejou a façanha como forma de garantir sua segurança financeira e deixar um legado duradouro. Com a ajuda de uma equipe, ela projetou um barril reforçado com carvalho e ferro com o interior acolchoado. Em 24 de outubro de 1901, com uma multidão assistindo, Annie entrou no barril que foi levado pela correnteza do rio Niágara, passando pelas quedas e emergindo. Para a surpresa e alegria dos espectadores e socorristas, viva e com apenas alguns arranhões. Sua proeza ganhou destaque nacional e entrou para a história das Cataratas do Niágara. Descobertas e mistérios intrigantes. Número 17. Caverna do Espírito Maligno. As Cataratas do Niágara, ricas em histórias, abrigam a Caverna do Espírito Maligno. Conhecida pelos visitantes, esta lenda envolve o Desfiladeiro do Diabo, um lugar misterioso e assustador. Segundo as lendas locais, espíritos de vítimas de tragédias ainda vagam por lá, e há relatos de fenômenos sobrenaturais como vozes e aparições. Número 16. Túnel do Grito. Outra lenda intrigante é a do Túnel do Grito. Localizado na região das Cataratas, o túnel é cercado de uma história trágica de uma jovem que morreu queimada ali. Disse que acender um fósforo à meia-noite no túnel evoca o grito agudo da garota, uma experiência confirmada por muitos visitantes. Número 15. O Batelão de Niágara. Em 1918, um batelão de aço, usado para dragagem, soltou-se e quase caiu nas cataratas. Encalhado nas rochas, os dois tripulantes enfrentaram horas de tensão até serem resgatados. O incidente, amplamente noticiado,
tornou-se parte da história local e os restos do batelão ainda são visíveis hoje. Número 14. O Eremita de Niágara. Francis Abbott, conhecido como o Eremita de Niágara, é uma figura emblemática. Pouco se sabe sobre seu passado, mas ele escolheu viver isolado, próximo às cataratas no século XIX. Sua vida e escolhas alimentaram muitas histórias e lendas na região. Francis Abbott, conhecido como o Eremita de Niágara, era uma figura que despertava a curiosidade local. Morando numa pequena caverna ou cabana, ele impressionava por sua eloquência e domínio de diversos idiomas, evidenciando uma boa educação. Mesmo assim, escolheu uma vida de solidão, dedicando seus dias à leitura, escrita e música de violino. Muitos visitantes das cataratas o procuravam, intrigados pelo homem misterioso que escolheu viver de maneira tão singular ao lado das quedas. Embora recluso, o eremita era amigável e dialogava com quem o visitava, mas mantinha seu passado e os motivos de sua solitude envoltos em mistério. Sua morte em 1829, que aconteceu próxima às quedas, permanece um enigma, com especulações variando entre acidente e crime. Com o tempo, a história do Eremita de Niágara se entrelaçou ao folclore local. Proezas e mistérios nas cataratas do Niágara. Número 13. O Clube do Eco. Perto das famosas cataratas do Niágara, encontra-se o Clube do Eco, um local repleto de histórias e lendas sobrenaturais. Este estabelecimento, imerso em história e cultura, tem sido um ponto de encontro para locais e visitantes. Mas, como muitos lugares históricos, ele tem sua cota de histórias que vão além do comum, adentrando o reino do paranormal. Visitantes e funcionários compartilham relatos de ocorrências inexplicáveis, ruídos misteriosos e até vislumbres fugazes de aparições. Alguns afirmam ter ouvido vozes e passos ecoantes quando ninguém mais está por perto. Esses sons, descritos como distantes, arrepiantes e sobrenaturais, contribuíram para a reputação e, em parte, o nome do clube. Número 12. Mansão Glenville. Em Niagara Falls, Ontário, a Mansão Glenville, frequentemente chamada de Palácio Rosa, é um farol da rica história da região. No entanto, sob seu exterior grandioso, histórias de eventos trágicos e suas consequências assombradas permeiam as paredes desta elegante estrutura. Construída na década de 1860, a Mansão Glenville testemunhou seu primeiro capítulo sombrio logo após sua construção, com um golpista tentando vender a propriedade para um imigrante desavisado, resultando em uma vida tragicamente abreviada. No início do século XX, a mansão foi palco de outro incidente lamentável. Após uma festa, um casal foi tragicamente assassinado no estacionamento, com os perpetradores desaparecendo sem deixar rastros. Disse que as manchas de sangue no local onde o casal encontrou seu fim trágico reaparecem no pavimento, não importa quantas vezes sejam lavadas. Número 11. O Fantasma de Clett Hall. No coração da Universidade de Niágara, em Lewiston, Nova York, está um edifício histórico chamado Clett Hall. Para muitos estudantes e ex-alunos, este hall é não apenas um marco importante, mas também o assunto de uma das histórias de fantasmas mais duradouras da universidade. Construído no final dos anos 1800, Clett Hall foi usado para diversos fins ao longo dos anos. No entanto, sua história mais assustadora gira em torno de um ex-residente, um padre que viveu dentro de suas paredes. A lenda diz que, muitos anos atrás, após a trágica morte do padre, fenômenos inexplicáveis começaram a ocorrer, levando a acreditar que seu espírito ainda perambula pelo edifício. Após o trágico suicídio de um padre no quarto andar de Clett Hall, estudantes e professores relatam uma série de ocorrências inexplicáveis. Passos em corredores vazios, portas abrindo e fechando sozinhas e uma sensação geral de inquietação são atribuídos ao espírito do padre atormentado. Relatos arrepiantes de avistamentos da figura fantasmagórica de um homem vestido com trajes clerical
especialmente no quarto andar, permeiam a universidade. Enquanto alguns consideram isso uma lenda do campus, outros acreditam na presença espectral, tratando-a com respeito e temor. Lendas e segredos ocultos. Número 10. Cemitério assombrado de Drummond Hill. O cemitério de Drummond Hill, em Niagara Falls, Ontário, é mais que um local de descanso. Tornou-se um dos locais mais falados sobre assombrações na área. O cemitério, perto do local da Batalha de Landings Lane de 1814, é dito ser assombrado por soldados que lutaram e morreram lá. Visitantes relatam experiências arrepiantes, sons de tiros distantes, choro fantasmagórico e até avistamentos de soldados espectrais. Número 9. Red Coach Inn. Próximo às estrondosas águas das Cataratas do Niágara, em Nova York, a histórica Red Coach Inn tem recebido hóspedes desde a década de 1920. Mas sua fama não se deve apenas à hospitalidade ou às proximidades das cataratas. São as histórias sobrenaturais que atraem muitos. Uma lenda envolve uma noiva chamada Emily, que teria encontrado um fim trágico na suíte Victoria, durante a tumultuada década de 1920. Convidados relatam fenômenos misteriosos na suíte, reforçando a crença de que o espírito de Emily ainda habita o local. Número 8. Milhões de moedas. Embora conhecidas por sua beleza natural, as cataratas do Niágara escondem um segredo subaquático. Em 1969, um projeto para estudar a erosão revelou milhões de moedas no leito do rio, jogadas por visitantes ao fazerem desejos. Essa descoberta histórica mostrou o quanto as pessoas acreditavam que jogar uma moeda e fazer um desejo lhes traria sorte. Número 7. As luzes de Niágara. As cataratas do Niágara, já impressionantes durante o dia, transformam-se em um espetáculo deslumbrante de luz e cor à noite. A iluminação das cataratas tem sua própria história, originada de uma iniciativa para realçar ainda mais sua beleza. A iluminação noturna das cataratas do Niágara teve início em 1860, quando luzes de bengala foram utilizadas para iluminar as quedas durante uma visita especial do Príncipe de Gales. Esse experimento inicial pavimentou o caminho para futuros esforços de destacar as águas sob o céu noturno. Em 1925, um grupo de empresários dos Estados Unidos e do Canadá formou a Comissão de Iluminação das Cataratas do Niágara, com o objetivo de financiar e supervisionar um projeto para iluminar permanentemente as cataratas americanas e do Ferradura. Com o avanço da tecnologia de iluminação, as cataratas foram equipadas com potentes holofotes de carbono, criando um brilho radiante sobre as águas. Exceto por um período durante a Segunda Guerra Mundial, quando as luzes foram apagadas para economizar eletricidade, a comissão manteve a iluminação quase todas as noites. Atualmente, uma tecnologia moderna, na forma de telas sensíveis ao toque computadorizadas, é usada para controlar o espetáculo de luzes. Número 6. Corpos humanos. Apesar de ser uma das atrações mais incríveis e cênicas do mundo, as cataratas do Niágara escondem uma realidade sombria. Ao longo dos anos, milhares de corpos humanos foram recuperados de suas águas turbulentas, vítimas de acidentes, desventuras ou intenções mais sinistras. Em 1969, quando as cataratas americanas foram temporariamente desligadas, corpos humanos foram descobertos, alguns sem cabeça, levantando questões sobre suas origens e destinos. Número 5. Cervo solitário perto das cataratas. Em 2020, visitantes das cataratas do Niágara avistaram um cervo de cauda branca isolado em uma pequena ilha perto das cataratas do Ferradura. Apesar das preocupações com seu bem-estar, as autoridades decidiram contra um resgate devido aos riscos. O cervo, aparentemente saudável, dispõe de abrigo e alimento abundante na ilha, e especialistas sugerem que ele pode preferir sua solidão. Embora seja um nadador competente,
as fortes correntes representam um desafio, mas ele poderia nadar com segurança se desejasse. Sensações e tragédias nas cataratas do Niágara. Número 4. Charles Stevens. Charles Stevens era inicialmente um barbeiro comum, mas com uma paixão secreta por façanhas arriscadas. Famoso na Inglaterra por suas proezas e atos de coragem, em 1920, Charles decidiu enfrentar o desafio de atravessar as cataratas do Niágara em um barril. Ele projetou um barril pesado, acreditando que o peso extra proporcionaria uma viagem mais suave. Como precaução, prendeu uma bigorna aos pés dentro do barril para manter a estabilidade. No dia do evento, uma multidão curiosa se reuniu, ansiosa para ver se Charles conseguiria. Infelizmente, seu barril não funcionou como esperado e Charles não sobreviveu à queda. Número 3. James D. Honeycutt. Em 9 de julho de 1960, um passeio de barco transformou-se em um evento dramático. James Honeycutt, um empreiteiro de 40 anos, costumava levar os irmãos Roger e Diane Woodward para passear no rio Niágara. Neste dia, perto das cataratas do Ferradura, o motor do barco falhou. Honeycutt tentou remar em direção à costa, mas a correnteza era forte demais. Diane foi resgatada por 2 visitantes, enquanto Roger, de 7 anos, tornou-se a primeira pessoa a sobreviver a uma queda nas cataratas sem proteção, sendo resgatado com ferimentos leves. Infelizmente, James Honeycutt não teve a mesma sorte e não sobreviveu. Número 2. Tesouros perdidos sob as cataratas. As cataratas do Niágara, além de sua beleza impressionante, escondem muitos segredos em suas águas agitadas. Ao longo dos séculos, tornaram-se um repositório involuntário de itens perdidos por visitantes, joias, moedas e pequenos objetos. Devido à força e profundidade da água, além do leito rochoso e irregular do rio, recuperar esses objetos é quase impossível. Esses itens perdidos podem ter um valor sentimental significativo para muitos, representando memórias de visitas às cataratas ou momentos importantes em suas vidas. Número 1. Stephen Pierre. O nome de Stephen Pierre está entrelaçado com a história das cataratas do Niágara. No final do século XIX, andar na corda bamba sobre as cataratas tornou-se uma atração popular. Com habilidades de equilíbrio excepcionais, Pierre desafiou as poderosas águas das cataratas, buscando deixar sua marca na história com sua destreza e coragem. E você, já visitou as cataratas do Niágara? Sinta-se à vontade para compartilhar outras curiosidades que não mencionamos neste vídeo. Confira também outros conteúdos interessantes que estamos exibindo na tela agora. Até o próximo vídeo!